Olá, meu nome é Felipe Marinho e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Covid, especialmente sobre a nova cepa que está infectando todo mundo ao seu redor. Nós vamos conversar sobre a Omicron. A Omicron é uma nova cepa do Covid e, como todo vírus respiratório, ele sofre muitas mutações e isso é esperado dentro da história natural do vírus. Então, o vírus, por fazer muitas cópias em muitos indivíduos diferentes, a replicação indefinida desse material genético vai acontecer com pequenas mutações com o passar do tempo. Quando isso acontece, a característica do vírus muda e quando isso ocorre, a doença em você pode ser diferente, tanto para mais grave quanto para mais leve, quanto a sua resposta a ele pode mudar. Você pode ter uma defesa já pronta para uma versão antiga do vírus e essa defesa não servir para uma versão nova do vírus. É exatamente por isso que as variantes ganham importância. Então eu vou fazer um breve resumo das 5 variantes que têm importância mundial pela OMS. A primeira variante identificada foi a variante Alpha. Essa variante ela apareceu na Inglaterra e ela era uma variante que tinha um pouco mais de transmissibilidade e causava quadros um pouco mais graves, mas ela era ainda sensível à imunização prévia do paciente. Ou seja, aquele paciente que pegou Covid não pegaria essa nova variante, porque a defesa ainda servia. Ela chegou no Brasil em dezembro de 2020, mas felizmente ela não está mais em circulação. A segunda variante de importância para o mundo é a variante Beta. Ela foi identificada inicialmente na África do Sul e ela é um pouco mais transmissível e ela já escapava um pouquinho da imunidade do paciente. Ela chegou no Brasil em abril de 2021, mas felizmente ela também não está em circulação. Tivemos ainda a variante Gama. Essa variante Gama ela foi identificada praticamente na mesma época no Japão e no Brasil. Ela era uma cepa, foi aquela cepa lá de Manaus, onde os pacientes tiveram uma cepa que era mais resistente à imunização prévia do paciente, ou seja, os pacientes estavam pegando pela segunda vez a doença, e ela foi identificada no Brasil em dezembro de 2020. Ela também saiu de circulação. Finalmente, nós temos 2 variantes em circulação atualmente, a Delta e a Omicron. A Delta foi uma variante identificada na Índia e essa Delta ela é mais transmissível, ela tem quadros mais graves e ela tem um escape pequeno à vacinação ou à imunização prévia de quem já teve a doença. Ela chegou no Brasil em maio de 2021, quando começou a nossa segunda onda. A Omicron, finalmente, apareceu no mundo em novembro de 2021, quase agora, na África do Sul. E essa cepa ela tem características muito diferentes. Era uma cepa que era até improvável dela ter tanto sucesso, porque ela tem mais de 30 mutações só naquela proteína S, que é a proteína de membrana do vírus, que é a proteína spike. E ela, com essa mudança, com toda essa mudança, ela traz uma grande resistência à imunização prévia, ou seja, ela escapa a tua imunização que você ganhou com a vacina ou com a doença, mas felizmente ela causa quadros muito leves de doença. Os quadros são muito mais brandos e isso é ótimo para a gente. Felizmente, ela já chegou no Brasil em dezembro de 2021. Em 6 semanas, essa variante já tinha ganhado mais de 150 países. Então, altamente contagiante. Eu vou trazer um pouquinho das estatísticas para vocês conseguirem compreender a importância da variante Omicron para o andar da pandemia. Então, nesse primeiro gráfico, eu estou mostrando para vocês, nesse círculo, a magnitude de casos do Covid desde o começo da doença. Então, podem ver que os Estados Unidos e os países da Europa têm uma quantidade de casos muito maior do que outros países. Isso não é necessariamente só por conta da doença, isso também se dá pela ampla testagem que lá se faz, né? Lá nos Estados Unidos e na Europa se fazem testagens de rotina para pacientes assintomáticos e isso tem interesse epidemiológico, mas faz aumentar muito a quantidade de casos identificados, né? Aqui a gente só tem os pacientes que de fato procuram o sistema de saúde e aí sim eles são identificados. Mas na hora que a gente faz um filtro e começa a trabalhar com 2 semanas de intervalo, olha que interessante. Nós temos um aumento muito grande nos casos da Europa e dos Estados Unidos. Eu vou lembrar a vocês que o hemisfério norte está atravessando o inverno e durante o inverno os vírus respiratórios se propagam com uma facilidade muito maior. Em magnitude, vocês vão conseguir compreender mesmo a Omicron olhando isso aqui. Esse gráfico é a quantidade de casos identificados por dia
do Covid desde o começo da pandemia até hoje. Então vejam que no mundo a gente teve algumas ondas já identificadas aqui no gráfico, mas a gente vê uma subida absurda na quantidade de casos que aconteceu desde novembro. Isso é por conta da Omicron, uma variante que ganhou o mundo com a velocidade não vista antes, com um contágio altíssimo e que tem suas características muito especiais. Eu peguei gráficos de 2 países para ilustrar isso. A Inglaterra, que teve algumas ondas de doença, mas podem ver que a Inglaterra ela já teve uma ascensão rápida dessa onda da Omicron e ela teve um descenso rápido também. A Inglaterra já está se resolvendo do Covid, dessa onda do Omicron. Os Estados Unidos está virando também a curva, provavelmente para começar o seu descenso. Isso acontece de forma diferente aqui no hemisfério sul. Eu peguei aqui o gráfico do Brasil e do Chile para ilustrar. Podem ver que a gente ainda está subindo nessa curva, porque os casos começaram um pouquinho depois aqui e nós estamos no nosso verão e os vírus respiratórios são transmitidos com um pouquinho mais de ineficiência. Felizmente, a quantidade de óbitos não mudou e essa é uma característica muito marcante da Omicron. É uma doença muito leve. Vejam que no mundo a quantidade de pacientes morrendo pelo Omicron, apesar daquela explosão de casos, não mudou. E no Brasil a gente vai no mesmo caminho, o que é ótimo para a gente. Nós vamos atravessar a Omicron sem grandes problemas. Quando a gente está falando do Covid, a gente já sabe o quadro clínico que a gente espera, né? Mas essa cepa ela traz um quadro clínico um pouquinho diferente. O quadro clínico, se antes a gente tinha muito sintoma respiratório superior e também inferior, agora no Omicron, basicamente a gente só tem sintomas respiratórios superiores. Então, essa parte de nariz e garganta a gente chama via aérea superior e a gente caracteriza essa doença branda e leve como um resfriado. Então, dor de garganta, nariz entupido, nariz escorrendo, espirros, basicamente é isso que os pacientes têm. Poucos pacientes têm febre. E os que têm, geralmente, não têm febre por mais de 2 dias. 3 dias ainda é aceitável, mas se você tem febre por mais de 4 ou 5 dias, você precisa procurar um médico, porque ou você tem um diagnóstico alternativo, ou você tem uma complicação da doença, ou você tem uma complicação de outra doença que está vindo em cima do Covid. A tosse, ela pode aparecer, é muito discreta, muito leve, tosse seca normalmente. Se a sua tosse é muito intensa, especialmente se tem falta de ar, você pode estar tendo uma forma mais grave da doença. E os fatores de risco são basicamente os mesmos fatores de risco que a gente tinha antes, né? Então, relembrando para vocês, idosos, especialmente acima de 60 anos, pacientes diabéticos, pacientes com comorbidades, especialmente as comorbidades graves no coração, no pulmão, nos rins e no fígado, pacientes com as gestantes e também pacientes obesos. Tá? Eu agregaria a essa lista os pacientes que não receberam vacina, porque a gente vê que os pacientes que não receberam vacina têm apresentado quadros um pouquinho mais graves. E aqui, só para finalizar essa parte, eu gostaria de lembrar que, além da persistência da febre, a febre que retorna depois de ter sido resolvida, uma tosse muito intensa, como eu falei, e falta de ar, ou algum sinal de tontura, dor na boca do estômago, dor no peito, são sinais de gravidade. Então, se você apresenta isso, busque um médico imediatamente para fazer uma avaliação mais correta. O que você precisa fazer na suspeita da doença? Resumindo tudo o que eu falei até esse ponto, a doença vai ter um contágio absurdo e você provavelmente já conhece muitas pessoas que estão doentes com essa cepa. É quase certo que todo mundo vai encontrar esse vírus pelo caminho e a maioria das pessoas de fato vai adoecer. Se a gente for testar todo mundo, a enorme maioria das vezes esse teste não vai ter utilidade, porque primeiro, não vai fazer nada de diferente no seu tratamento. Segundo, a gente está acabando o insumo que já está escasso. Com aquela elevação absurda dos casos que aconteceu no hemisfério norte, os insumos mundiais do SUAB, eles caíram dramaticamente. Hoje a gente tem muita dificuldade de encontrar insumo aqui no Brasil para comprar. Então os laboratórios estão trabalhando com sistemas de contingência e parcelando o uso desses SUABs por dia para que não falte para o paciente grave. Então, de fato, a gente deveria deixar o SUAB nessa hora para quem se beneficia do SUAB. Quem pode se beneficiar do SUAB? Praticamente, eu poderia listar aqui 3 populações que precisam do SUAB. O primeiro é paciente que precisa se hospitalizar ou que está desenvolvendo a forma moderada ou grave. Segundo, pacientes de profissões essenciais para a sociedade, como profissionais de saúde e também de segurança. Terceiro, pacientes de grupo de risco,
para eu poder identificar esse paciente e poder monitorar ele melhor. Tá? Fazer SWAB para pacientes que não são de grupo de risco ou que estão apresentando a forma leve é gastar desnecessariamente um recurso que está escasso hoje em dia. E exames laboratoriais não devem mais ser utilizados como a gente usou na segunda onda. Na segunda onda a gente tinha pacientes, até 20% dos pacientes precisavam de hospitalização ou intervenção médica. Hoje, a necessidade de intervenção médica é muito baixa. Então, tentar rastrear esses pacientes com exame laboratorial não está servindo. A gente precisa monitorar o quadro clínico, os sintomas. Você tem que fazer isso sozinho. Fazer exame ou repetir exame com esse intuito não cabe mais frente a um resfriado de leve intensidade como é o Ômicron atualmente. E quais são as recomendações que você precisa seguir para enfrentar essa doença que é autolimitada, em poucos dias você vai estar livre. Uma boa hidratação, essa é a chave para você se recuperar. Quem vai matar o vírus é o seu próprio corpo. Isso vai demorar poucos dias e você precisa deixar seu corpo funcionando bem. Manter ele hidratado é o melhor jeito. Uma dica rápida, acompanhe a cor do xixi. Se o seu xixi está transparente ou amarelo claro, você está fazendo seu trabalho direito. Medicações, você não precisa de nenhuma medicação especial. Lembrem, é um resfriado, vai passar logo, rapidinho você vai estar bom. Se você tiver algum sintoma que está te incomodando, estiver atrapalhando suas atividades, como febre, como dor na garganta, dor no corpo ou enjoo, você pode usar medicação pontualmente para combater esses sintomas. E o isolamento, que já foi um isolamento de 14 dias no começo, passou para 10 dias na forma leve. Hoje em dia a gente já trabalha com 2 limites de isolamento. Um, que é o que eu de fato tenho preconizado mais pela simplicidade da Sociedade Brasileira de Infecto, 7 dias se você está tendo a forma leve. Então são 7 dias desde que você esteja tendo os sintomas em melhora progressiva, você não esteja com febre nas últimas 24 horas e você só teve sintomas leves no começo. O Ministério da Saúde lançou também uma recomendação de 5 dias que eu vou explicar para vocês. São 5 dias a partir do primeiro sintoma, você fica completamente isolado, inclusive dos contatos domiciliares, e a partir do 5º dia, a partir do 6º dia, ou melhor dizendo, você pode ter algum grau de circulação na sociedade, desde que redobre o cuidado com a máscara e com medidas de proteção de higiene das mãos. Então, usando o bom senso e resumindo tudo o que eu falei, nós temos agora uma terceira onda aqui no Brasil se instalando que tem características muito diferentes. Vai ser uma onda muito aguda, que a gente deve chegar no pico dessa onda em pouquíssimas semanas, para depois começar um descenso. Essa onda o contágio vai acometer muita gente de uma vez só. Então o risco não é mais da doença naquela pessoa, porque a grande maioria das pessoas vão ter só o resfriado, a forma leve, mas o risco vai ser para o sistema de saúde, volta a ser muita gente ficando doente juntas, então a sobrecarga no pronto-socorro e a sobrecarga por leitos que já são escassos. Segundo risco de apagão na sociedade em alguns setores. Muita gente vai ficar doente junta, então muita coisa vai funcionar de forma precária, supermercado, farmácia, mercado, segurança pública, tudo isso tende a ter os seus apagões por conta da Ômicron, assim como os profissionais de saúde que vão adoecer juntos também. Bom, então se eu posso resumir a minha fala em alguns pontos importantes nós estamos começando uma terceira onda que vai ter uma característica muito diferente das outras. Ela vai ser uma onda mais estreita, mais curta, mas muito intensa em quantidade de casos. Praticamente todo mundo ao seu redor vai pegar a doença quase que na mesma hora. Isso vai fazer com que as pessoas adoeçam juntas. Felizmente, a enorme maioria das pessoas vai ter só a forma leve da doença, um resfriado bobo, que vai passar com pouquíssimos dias. O isolamento ele pode ser feito com 7 dias e você não precisa nem de SWAB, nem de exame de sangue para dar esse diagnóstico. Se você tem um quadro compatível durante essas semanas de circulação do Ômicron, você pode assumir que o seu diagnóstico é esse, porque praticamente só temos esse vírus respiratório em circulação. Com relação às medidas que você precisa fazer durante a doença, é manter uma boa hidratação, usar remédios para controlar sintomas, manter seu isolamento para proteger as outras pessoas. Se você achou esse conteúdo bom, por favor, compartilhe com outras pessoas que você conhece, para que elas também tenham acesso à informação de qualidade. Deixe o seu like aqui, porque isso ajuda a esse vídeo a chegar em mais pessoas também. Agradeço o seu tempo e até a próxima.